Jovens e velhos santistas, é neste domingo o retorno do Santos à Série A do Campeonato Brasileiro. Um retorno que foi conquistado no fim do ano passado. Já sabíamos que esse momento ia acontecer, disputamos o Campeonato Paulista, chegamos na semifinal. Por pouco não chegamos à decisão, e acho que se o Santos tivesse chegado à decisão teria sido campeão, porque o seu algoz dos últimos anos estava mais enfraquecido. Se o Corinthians ganhou do Palmeiras, o Santos poderia ter ganho também, mas enfim. Faz parte, afinal de contas, o ano passado não foi tenebroso como foi o ano anterior, obviamente, o ano da queda, mas foi um ano esportivamente muito improdutivo, né? O Santos chegou a ser vice-campeão paulista e depois fez aquela Série B na base da obrigação, né? Sem o empenho que deixasse o torcedor mais contente, sem usar o tempo que existia para treinar, para potencializar jovens jogadores, como o Caixinha fez aí em 2 meses, o Carille teve 1 ano para fazer e não fez, né? E é curioso que seja justamente contra o Fábio Carille, a volta do Santos à Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, que naquela oportunidade da queda era um dos times que estava brigando também para não cair. Eu assisti alguns dos jogos deste sábado, né? Vou até passar os resultados aqui. Jogos que eu vi, alguns times que têm uma qualidade maior, outros que estão ali numa normalidade compatível com o que o Santos vai poder apresentar e crescer dentro do campeonato. Mas é bom que a gente marque essa data, lembre deste dia, porque é a data de um retorno. Eu espero que seja a primeira e única vez na nossa história que a gente tenha que falar que é o retorno do Santos à Série A do Campeonato Brasileiro, né? Outros times caíram outras vezes, né? Não é o que a gente espera para o nosso time, mas para isso vai precisar acontecer muita coisa. Eu tenho deixado um pouco de lado algumas questões de bastidores aí, porque é cansativo, inclusive, né? Tem gente que tem mais competência para falar sobre isso do que eu, porque eu tenho realmente tido pouquíssimo tempo para me dedicar às questões de entendimento de certas situações dentro do clube, né? Tem colegas que são setoristas, que vivem da cobertura do Santos. Eu sou só um jornalista barra torcedor que venho aqui uma vez por dia, às vezes 2, faço uma live por semana, para falar das minhas impressões sobre o time de futebol, porque o que me motiva é o que acontece no campo, ver o time jogar e tal, ficar feliz com as vitórias. Não quero, mas fico triste com as derrotas e torço para que os gestores do clube façam as coisas certas, e todo mundo sabe o que é certo, né? Ninguém é criança, ninguém sabe o que é. Aliás, tem criança que sabe melhor do que muito adulto. Dentro da ingenuidade da criança, ela sabe que certas coisas não se fazem, né? E os dirigentes vira e mexe fazem coisas que não são corretas. Mas, enfim, eu nesse momento da temporada prefiro olhar para o Santos e deixar situações outras para outros momentos. Prefiro olhar para essa questão esportiva, para o time que tem muito a crescer, que tem jogadores que estão chegando, se entrosando, que tem um craque do tamanho do Neymar que precisa entrar em forma, estar seguro no aspecto médico para poder jogar e fazer a diferença, né? E ajudar um time que tem bons valores, tem bons jogadores e que pode fazer frente à grande maioria desses que estão aí no Campeonato Brasileiro, até pelo pouco que eu vi dos estaduais, dos outros estaduais e pelo que eu vi nessa primeira rodada nos jogos deste sábado do Campeonato Brasileiro. Falar sobre Santos e Vasco a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é o tradicional pré-jogo, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Com esse trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na rua Dom Lara 65, no bairro do Boqueirão, do meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista, e também do chefe Danilo Rocha, com atendimento que você já sabe, de quarta a sexta, das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde,
o jantar de quarta a domingo das 6h30 da tarde às 11 da noite, o almoço sábados, domingos e feriados até às 4 da tarde. Telefone que também é o delivery, é o 13-3223-5270, 13-3223-5270. E dizendo que veio aqui no Canal 10, você tem 10% de desconto no restaurante, também no delivery noturno, porque a Osteria também tem pizzas para você. Conheça um pouco mais lá no Instagram, @Osteria Santos Sabores. O nosso Pix, para você que quiser colaborar. Ficou feliz? Vai ficar feliz se o Santos vencer? Manda aquele Pix para a gente, né? Qualquer valor já ajuda. canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com. Final deste vídeo tem mais recados. Bom, sobre a rodada que eu citei para vocês, olha só, né? O São Paulo, que tem o Lucas, que tem o Oscar, mas que não jogaram nesta primeira rodada, e que tem um treinador que vem da temporada passada, pegou o Sport do Lucas Lima em casa e empatou 0-0. Perdeu um pênalti. O Caleri, que é um jogador ídolo lá do São Paulo, meteu um pênalti na lua. E o pessoal já pegou no pé lá, né? Isso que o São Paulo só saiu do Campeonato Paulista porque a arbitragem também fez o que fez, né? Então, assim, o torcedor, de uma forma geral, ele é isso, passional e tal, ele não mede muito as consequências de certas coisas que são feitas num time de futebol. Então eu tenho certeza que se por acaso o Santos não tiver o rendimento esperado, por conta daquela história das folgas, isso não vai interferir em nada, gente. Sério mesmo, não vai mudar em nada. O jeito do time jogar e tal. Olha, repetição, tem sido feita muita repetição, muito mais em 2 meses do que foi feito um ano inteiro, né? Mas enfim, eu sei que se acontecer alguma coisa vão dizer que foi por causa da falta de treino, porque o Caixinha é isso, porque, entendeu? Eu espero que não, sinceramente. O que eu estou dizendo aqui, fazendo a comparação com o São Paulo, é que assim, o futebol tem 3 resultados, ou você ganha, ou você empata, ou você perde, né? Então a chance de ganhar é 33,33%, né? E os outros resultados é a mesma coisa. Quando você joga fora de casa, inclusive, essa chance talvez diminua um pouco, porque a gente sabe quanto o peso do jogar em casa tem para o psicológico dos times. Então o Vasco vai vir, né? O Carille certamente muito motivado para querer dar uma resposta ao Santos, e o Vasco vai jogar em casa, sabe que tem que começar ganhando, né? Então vai ser um jogo duro, um jogo difícil, né? Não é mais a Série B, com todo o respeito que tinha aqueles times lá, que o Santos ainda fazia questão de dar trabalho, né? Criar facilidade para aqueles times. O Série A é outra história, mas o Santos tem que estar preparado, né? Eu acredito que com um pouco mais de tempo, com a volta do Neymar e talvez de alguns outros jogadores aí no meio do ano, uma outra contratação, esse time vai dar liga e vai competir e vai ficar numa posição tranquila no campeonato, creio eu, né? Então veja, o São Paulo, com o trabalho do ano anterior que tem, com os jogadores que tem, deu uma tropeçada contra o Sport. Nós tivemos o Cruzeiro contra o Mirassol 2-1, Cruzeiro aí, Dudu, Gabigol, fizeram gol e tal. Foi 2-1 contra o Mirassol, aquele que a gente enfrentou no Campeonato Paulista, na Série B, né? E o Mirassol ainda perdeu um pênalti. Então, estou falando de equilíbrio do campeonato. Grêmio e Atlético Mineiro, 2-1 para o Grêmio, né? Esse eu vi menos. Um que eu não vi foi Fortaleza e Fluminense, foi 2-0 para Fortaleza. Juventude 2-0 no Vitória, também não tinha visto. E vi um pedacinho de Flamengo e Internacional 1-1. Flamengo e Internacional são times muito qualificados, são times que certamente vão ficar na parte de cima da tabela, não à toa, são os campeões estaduais dos seus respectivos estados. Neste domingo tem Palmeiras e Botafogo, Vasco e Santos, o Bahia recebe o Corinthians e na segunda-feira tem Bragantino e Ceará. O Santos, que vai enfrentar a equipe do Vasco, vai com aquele time que a gente tem divulgado aqui, com uma novidade na relação dos jogadores que foram para o Rio de Janeiro, tem até foto nas redes sociais, o Luca Meireles foi, né? O Luca Meireles, com a ausência do Neymar e também do próprio Soteldo, para compor ali as peças de ataque para uma necessidade no banco, o Luca Meireles, que foi o destaque do Sub-20 contra o São Paulo, viajou para o Rio de Janeiro, está à disposição, assim como o David Washington, os 2 meninos podem entrar em uma necessidade no segundo tempo. O time titular é aquele Brazão, Sherman, Gil, Zé Ivaldo e Escobar, o Schmidt, o Bom Tempo e o Barreal fazendo a posição de meia armador do time, o Roleiser na direita,
o Tiquinho de centroavante e o Guilherme na esquerda. O Guilherme, se for bem, né, o prêmio, Campeonato Paulista, artilheiro da competição, já mantém aquela pulga atrás da orelha do Caixinha, né? Como é que ele vai fazer para encaixar o Soteldo de volta daqui a pouco, né? Manter o Roleiser, enfim. Pode ser até que o Barreal saia daqui a pouco, né? E aí o Soteldo volte naquela posição, especialmente na partida contra o Bahia, na semana que vem aqui na Vila Belmiro. Enfim, meus caros, eu tenho esperança muita, né, que o Santos faça um bom campeonato. Eu espero que o trabalho não seja interrompido e para isso precisa ter resultado, porque a gente sabe como é que funciona. E aí as opções de mercado são aquelas de sempre brasileiros, né? Agora tem o Dorival aí liberado também, né? Tem o Renato Gaúcho, que quer ir para a seleção. Tem os mesmos de sempre. E tem aqueles que vêm de fora, mas que demandam um nível de entendimento até dos dirigentes do Santos, que eu não sei se teriam, né? Porque o Caixinha é um estrangeiro, mas que já tinha adaptação ao futebol brasileiro, que dirigia o Red Bull Bragantino. Então, vocês que são meio do contra, torçam para que o Caixinha dê certo. Se ele der certo, é bom sinal. Sinal que o time está rendendo, conseguindo resultado, indo bem no Campeonato Brasileiro. E quando o Neymar tiver 100%, puder jogar, vai fazer realmente uma diferença muito grande para o Santos. Não preciso ficar repetindo isso toda hora, porque afinal de contas é óbvio. E esse reflexo, eu até falei no vídeo anterior aqui, o Santos vai ser o time com mais jogos transmitidos na TV aberta nas primeiras 12 rodadas do campeonato. Então, nós temos que aproveitar a presença do Neymar fora de campo, mas para que isso prospere, ele precisa estar dentro do campo também. Treinou neste sábado, depois foi assistir lá a tal da Kings League, e continuando com o trabalho, vamos torcer para que ele esteja em campo contra o Bahia, porque senão, só lá na terceira rodada, né? Mas é fora de casa. A terceira rodada é contra. Aqui é a segunda. Santos e Bahia, que aliás é domingo, 8h30 da noite. Domingo que vem, no outro domingo, 8h30 da noite. Fluminense e Santos no outro domingo, 7h30 da noite. Dia 13. Então, são os primeiros jogos do Santos no campeonato. E claro que a gente vai estar acompanhando aqui, com a ajuda de vocês, nas lives também, debatendo e procurando compreender o que vai acontecer com esse Santos e esperando para que esse ano não tenha full pistola. Sem full, eu sei que vocês gostam, eu sei que dá mais audiência. Teve um full pistola do ano passado contra o Carille que deu 60 e tantas mil visualizações, muito acima da minha humilde média aqui, porque eu repito, tem colegas que vivem disso, se dedicam. Eu tenho meu trabalho no rádio, na televisão, eu faço aqui uma vez por dia, como torcedor, como jornalista, mas o Full Pistola pegou um jogo lá que o Santos perdeu ano passado, 60 e tantas mil visualizações. Eu espero não ter 60 e tantas mil visualizações com uma derrota. Se eu conseguir manter uma média aí com vitórias de 15, 20 mil, tá ótimo, fico muito feliz, né? Às vezes dá menos, às vezes dá mais, já fico satisfeito, né? Se mantivermos uma média positiva do que um pico negativo. Porque eu tô aqui sempre pelo Santos, né? Dá retorno o canal? Dá. Mas se não desse, ia ser da mesma forma, porque eu faço isso já há 30 anos. Muitas vezes até tirei dinheiro do bolso para falar do Santos. Não seria diferente agora. Então, vamos torcer, né? Vamos ter fé, vamos ter esperança, vamos vibrar positivamente. Parar de reclamar um pouco, parar de só criticar o tempo inteiro. Parar de torcer pela própria opinião e contra o treinador, ou contra alguns jogadores, ou contra o presidente, enfim. É isso que a gente tem que fazer a partir de agora. Ter fé e depois, claro, as análises pontuais das partidas e, evidentemente, o que a gente tiver que falar aqui, a gente vai falar. Mas torcendo para que seja mais positivo do que negativo, como eu disse. Tá certo? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Dizendo que veio aqui no canal 10, você também tem 10% de desconto na Exatec. E na segunda-feira, se o Santos vencer o Vasco, o Rafa vai dar 20% de desconto. 10% pela promoção e 10% pela vitória do Santos. Então, computador,
notebook, você vai levar lá o serviço, vai sair com 20% de desconto, tá bom? Se você chega agora aqui ao canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante, se quiser torne-se membro do canal. Podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.